venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, completamos hoje, em meados de julho, um conjunto de 57 edições da Tribuna Soberana, espaço de comentário e debate na Soberania TV, que lançámos em 28 de fevereiro de 2020, sempre com os comentadores residentes escolhidos inicialmente para este programa, Dr. Gil Nadais e Dr. Paulo Matos, agredenses com provas dadas na história associativa e política do nosso Conselho. Como habitual, damos as nossas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem hoje pela última vez, pelo menos desta série. Desta série, exatamente. E depois o futuro a Deus pertence. Bem, eu queria começar por elogiar aqui a Câmara Municipal porque criou o balcão único do prédio. Para mim é só pena que isto seja na última leva, portanto, na última oportunidade que houve para criar este tipo de infraestruturas, de apoio àqueles que têm propriedades rurais para poderem registar os seus prédios. Já houve outras e o município de Águeda deixou andar, não obstante a vasta zona florestal que tem, só agora, e como eu disse, na última leva é que Águeda entrou neste gabinete. E isto leva-me para uma constatação que isto foi anunciado com grande pompa e circunstância, com um grande relevo, parecia uma grande conquista. Aí até uma grande inovação, mas afinal foi só por arrasto e no último momento. Mas isto também da apresentação leva-me para um outro assunto que eu queria pôr aqui, falar nas notas iniciais, que tem a ver com o recentemente aprovado regulamento do Parque Empresarial do Casarão. O Dr. Paulo Matos irá dizer aqui que os regulamentos já mudam-se e que se alteram, portanto, as coisas que estão menos bem, mas aquilo que eu entendo destes regulamentos, e quando são feitos pela autarquia ou por outra qualquer entidade, é que devem ser feitos o melhor possível. Este regulamento está efetivamente muito mais bem feito do que o de subsídios aos bombeiros, porque eu tenho dúvidas que consigam alguma vez atribuir algum apoio com aquele regulamento. Só se ultrapassarem, não o cumprirem e fizerem essas atribuições. Este está melhor. No entanto, tem aqui algumas particularidades que eu penso que são dignas de registro. Por um lado, a apresentação que é feita dos artigos é uma situação que esta Câmara tem. É tudo fantástico, ok? É um regulamento fantástico, são coisas fantásticas, mas quando começamos a analisar mais em pormenor, verificamos que, afinal, nem é tanto assim. E, por exemplo, dizem que é um regulamento que traz maior simplicidade e, sinceramente, não o encontro, porque no regulamento anterior tinha uma norma para responderem com os quesitos para quem queria comprar um lote, portanto tinha ali uma série de quesitos para responder. Aqui assim dizem que vai ser aprovada, portanto, numa reunião ou numa ocasião posterior. Depois dizem, por exemplo, que os pagamentos não estavam previstos, os pagamentos faseados estavam. É uma inovação que tem este regulamento, que é para cobrar juros a quem paga as prestações. E definem logo que é um máximo de 42 prestações e tem de ser mensais. No regulamento anterior, isso era deixado para o Executivo, que poderia negociar. Poderão dizer que está mais rígido, mas não está mais, não oferece mais flexibilidade e não dá maior capacidade às empresas para responderem. Porque pagar trimestralmente tem menos custos, inclusivamente, de contexto, ou seja, são menos faturas, mas eu sei que muitas vezes na administração isto conta por ato, não é? Mas as empresas têm mais custos a estar a pagar todos os meses do que pagar 3 em 3 meses. E aqui, assim, rigidificam isto. Depois também alargam os prazos para a construção. E isto é uma opção política. No regulamento anterior,
os prazos eram curtos porque não queríamos que as obras se eternizassem no parque. Agora, aumentam cerca de 1 ano da possibilidade de construção, só que depois, se houver necessidade de prorrogar, só dão 1 mês. E se a entidade se precisar de 2, não está previsto no regulamento, é uma violação do regulamento, portanto, já é um atropelo. O anterior era muito mais flexível. Depois entra aqui também o preço que é definido ano a ano pela Câmara, a proposta à Assembleia. Dizem que tem o preço que não será inferior ao custo das infraestruturas. O custo das infraestruturas está determinado, da primeira fase já foi, portanto haverá uma segunda fase que poderá fazer um acerto, mas não é revelado. Também, por exemplo, nos critérios para candidaturas simultâneas. No anterior estava que era o maior número de postos de trabalho. Aqui põem que é o maior número de postos de trabalho, mas também entrou em conta com a mão de obra qualificada. E, no mesmo artigo, como é que ficamos? 5 postos de trabalho são mais importantes do que 4 qualificados ou vice-versa? Qual é a escolha? Portanto, não é claro, não é objetivo. Depois também uma outra coisa que eu também não sei como é que se pode obter, que é um candidato ter uma certificação ambiental. Alguém que se candidata para comprar um lote, ter uma certificação ambiental. Uma certificação ambiental, que eu saiba, só é tirada depois de estar construído e cumprir determinados requisitos. Portanto, há aqui uma série de pontos que eu acho que não estão a facilitar, pelo contrário, a complicar. Por outro lado, também tem uma fórmula que aí até eu tenho dificuldade em reproduzir, que entram em mora se deverem mais de um oitavo da verba total das prestações, uma redação que, sinceramente, analisei, pedi para analisar e não me chegaram a conclusão nenhuma, não é clara. Por isso, para quem quer maior simplicidade, na realidade não vejo assim essa simplicidade. Por outro lado, dizer que o que já estava previsto no pagamento em prestações, mas agora pagar em prestações em juros, é marketing territorial para o município e uma solução importante para os futuros investidores no parque, que encontram aqui uma solução de apoio à implementação dos seus projetos. Isto já estava tudo, só não tinham de pagar juros, não é? Depois também têm acabam com o direito de superfície, nada tenho contra, mas sim a razão porque acabam é que não me parece fazer sentido, porque dizem que houve só 8 casos. Comparativamente, eu acho que é um número de casos muito elevado face ao número de empresas que estão no casarão. Penso que até nem serão tantas, não é? Mas acabam com isto. Acabam, por exemplo, com o projeto tipo. Havia um projeto tipo que estava aprovado pela Câmara, que comprava o lote e poderiam construir se aquele projeto estivesse adequado. Acabam com isto. Não sei onde é que está uma maior simplicidade em termos do futuro. E por último, não é? Tem uma cláusula que eu acho bem e fica bonita, não é? Mas que não está operacionalizada, que é proteger e salvaguardar o investimento e as expectativas das empresas instaladas ou instalar. Isto faz sentido, até por aquilo que ocorreu com a Central de Betão e Betuminoso, mas isto precisa de uma operacionalização. Precisa de ser dito que são empresas verdes, empresas sustentáveis, empresas com determinados critérios e não diz nada. Portanto, é uma vacuidade. Na realidade, podem ter, noutros aspectos, feito alguma correção para colocar de acordo com a legislação, mas em todos estes aspectos que eu enumerei, são, efetivamente, um tiro ao lado, na minha perspectiva, e que não vão facilitar o investimento no parque. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Gil, boa noite às pessoas que tiveram, enfim, a paciência de nos acompanhar ao longo de 57 programas. Teremos certamente a oportunidade ainda de falar sobre isso.
Sobre o regulamento do parque empresarial, como eu não adivinhava que o tema que o Gil ia trazer era este, eu não conheço em pormenor o regulamento, nem as cláusulas do regulamento, mas estou basicamente de acordo com o que ele referiu sobre a necessidade de regulamentos deste tipo, que forçosamente têm que existir, porque os parques empresariais são exatamente instrumentos para que haja um povoamento industrial ordenado e, portanto, justifica-se um regulamento bem feito, que seja atrativo dos investidores e que não lance mais constrangimentos burocráticos e dificulte a instalação de empresas, porque senão as empresas já são confrontadas com tantos labirintos legislativos e ainda têm que suportar regulamentos muito municipais, muito densos e que podem, enfim, afastá-los das iniciativas de investimento e não atraí-los. E, portanto, acho que se justifica, penso que será um trabalho que o Executivo próximo deve fazer de adaptar, se de facto este regulamento não tem, ou tem alguns erros ou algumas cláusulas menos boas para o investimento, que seja revisto. E, portanto, haverá tempo, certamente, para quem estiver no poder local, de fazer essa revisão. Que não seja mais um instrumento burocrático que depois coloca problemas às empresas. E porquê é que eu falo nisto? Eu falo nisto porque hoje trago aqui um livro, para terminar aqui a nossa série de programas, um livro do Joaquim Miranda Sarmento, Portugal, Liberdade e Esperança. Eu ainda acredito na liberdade e ainda não perdi a esperança de termos um país melhor. E, portanto, estou a acompanhar, enfim, este especialista em finanças públicas, que está ligado é presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, mas não é por ele ser do PSD que eu vou acompanhá-lo e adquiri este livro que ele lançou recentemente, mas vou acompanhá-lo porque, como acompanho outros que são de outras áreas políticas, para formar a minha opinião sobre as razões do atraso e da estagnação económica de Portugal nos últimos 20 anos. E ele explica isso bem aqui. Ele explica que nós estamos atrasados e estamos outra vez a caminhar para a cauda da Europa, até ser ultrapassados pelos países de leste, porque nós temos uma fraca qualidade das instituições, portanto, em Portugal, as instituições em geral, e pouco respeito também dos cidadãos pelas instituições. Baixo nível ainda de educação e de formação das pessoas, o capital humano. Fraca competitividade da economia nacional. Portanto, não temos ainda empresas verdadeiramente competitivas, capazes de, no mundo global, tirando nichos ou setores, como temos em Águeda, o setor da bicicleta, não é? Que está pujante e outros setores que temos no país, em que temos que apostar, mas não temos ainda uma economia competitiva em termos europeus e globais. Por outro lado, o inverno demográfico, aquilo que ele chama o inverno demográfico, nos próximos 10 a 15 anos, a perda da população e o envelhecimento que vai, enfim, mudar todo o fluxo, o sentido das políticas públicas para acudir a estas situações. O que é que ele diz? Ele diz que nós precisamos, portanto, se temos instituições fracas, temos que reformar as instituições. O Estado, os serviços públicos, por forma a que não haja constrangimentos, nomeadamente ainda na burocracia, não é? Porque fala-se muito na digitalização da administração pública e da economia, mas ainda há muitos constrangimentos a ultrapassar nessa área, o que implica também formação das pessoas, portanto, a tal aposta no capital humano, mas ainda temos burocracia a mais, regulamentos a mais, leis a mais em Portugal, e nós temos que diminuir este peso excessivo da regulação em termos legislativos. Então, nós temos muita regulação legislativa e regulamentar, mas temos pouca regulação efetiva
da parte das instituições. E veja-se o desastre que estamos a ter agora em Portugal, com a Justiça a acompanhar as faltas de regulação da banca nos últimos 20 anos, podemos dizer assim. E, portanto, reformar as instituições, da política, da justiça, dos órgãos de regulação, é uma prioridade. A segunda é melhorar a qualidade do ensino, básico, secundário, o ensino profissional, o ensino superior, e fazê-lo ligar à inovação das empresas. Acabar, para a economia ser competitiva, temos que acabar com a burocracia, a falta de concorrência que ainda temos, porque há muitas empresas ainda, ou que têm sido ao longo destes anos protegidas pelo Estado, não é? As PTs, as EDPs deste mundo, até com perdões fiscais a que temos assistido e têm sido protegidas, e isso distorce a concorrência, quer dizer, para além de um sistema fiscal muito pesado que ainda temos e que carece o sistema de ser reformado por forma, não, como eu já vi, de acabar com os impostos para as empresas. Não se trata de acabar com os impostos, trata-se de fazer a reforma do IRC, por forma a capitalizar mais investimento até estrangeiro em Portugal, porque os investidores, quando chegam a Portugal, há duas coisas que perguntam: como é que é o vosso sistema fiscal e como é que é o vosso sistema laboral, não é? Nós ainda temos um sistema laboral, apesar de alguns desenvolvimentos nos últimos tempos, que ainda é pouco amigo do investimento, não é? Mas pronto, e para além dos baixos salários que as pessoas recebem nas empresas e a política de baixos salários. Portanto, a economia não é competitiva. E temos que combater, então, a demografia, o que implica, não é combater a demografia, combater a baixa natalidade, a imigração dos jovens e o envelhecimento da população. Isto é, o setor social vai ser mais importante no futuro, e, portanto, temos que ter instituições sociais fortes para apoiar, nomeadamente, os nossos velhos e idosos. E, portanto, estas 4 reformas que neste livro são trazidas com muito detalhe, fazem-nos dizer que ainda há esperança para que o país possa acabar com este sistema de um Estado tutelar, clientelar, para já não falar senão o tema era só este, para não falarmos nas clientelas políticas, na reforma dos partidos políticos, tudo tem que ser debatido em Portugal para que nós possamos ter esperança. Ele tem aqui uma frase muito interessante: darás aos teus filhos mais e melhor do que aquilo que recebeste dos teus pais. Este deve ser um princípio das famílias, etc. Mas eu não estou certo que o meu país a continuar assim, e isto implica também a reforma do poder local, atenção, que é outra vertente que ele aborda aqui com muito interesse. Eu estou com muitas dúvidas se poderei dar aos meus filhos mais do que recebi dos meus pais. Muito bem, já estamos 20 minutos com as notas iniciais. Pronto, mas é bom falar, é bom pelo menos seguir quem fala de liberdade e de esperança. Muito bem. Sem conotações partidárias. Muito bem. Vamos saltar o tema inicial que tínhamos para esta edição, que tem a ver com a Operação Cartão Vermelho, e vamos diretos para o grande acontecimento que marcará o interregno do programa e que será o ato eleitoral de 26 de setembro próximo. Dr. Chiladez, expectativas e já agora desejos? Antes de entrar aí, eu queria só fazer uma pequena nota de acrescento àquilo que disse relativamente aos regulamentos, e concordo com o Paulo que nós devíamos ter menos leis e leis melhores. Aquilo que tentámos fazer nos regulamentos foi meter nos regulamentos, era meter muita coisa para decisão do Executivo, porque o Executivo é um órgão transparente e tem as suas atas públicas e, portanto, e pode adequar, porque não é possível fazer um regulamento que preveja todas as circunstâncias se não temos coisas incomensuráveis. Mas há uma particularidade que eu achei curiosa neste regulamento, agora, e que não referi, é que anteriormente a Câmara tinha 30 dias para dar uma resposta ao cidadão. Agora tem 30 dias para os serviços analisarem a proposta.
o tempo ao cidadão não é dito. E isto acho que é um mau serviço que se está a fazer à comunidade. E na continuidade daquilo que o Paulo disse, eu acho que a fraca qualidade das instituições deve-se Às pessoas. a todos nós. Okay? Porquê? Porque nós não somos exigentes. Nós deveríamos ser muito mais exigentes e não é só exigentes e criticarmos o que está mal, também dizer o que está bem, mas ter uma atitude de exigência para termos as respostas atempadas, as respostas de qualidade e não admitir sobrançarias por parte da administração e com medo de represálias, que é isso que se passa muito, nós poderemos, nós vamos precisar dele mais tarde, portanto não vamos fazer isso. Não. Há que assumir, ou deveríamos ter mais coragem para assumir as nossas divergências e aquilo que achamos que está mal na administração, porque assim melhoraríamos de certeza a administração. E a administração tem que estar aberta a ouvir essas... Eu penso que sim. A crítica da cidadã, não é? Exatamente. Eu penso que sim. O que é que eu penso do próximo ato eleitoral? E aqui, obviamente, tenho uma posição que está viciada à partida, não é? Porque sou interveniente, portanto e desde já faço uma profissão de fé, não sou um observador isento aqui assim, e admito perfeitamente, pronto, que possa estar influenciado por aquilo que a tua condição que a minha candidatura não é exige e que eu prefiro. Bem, eu penso que nós vamos ter um resultado que pode ser é imprevisível nestas eleições. É imprevisível mais no sentido de dar uma vitória à lista e ao quadrante onde me enquadro, do que àqueles que teoricamente partem como favoritos, são os que estão no poder. Porquê? Porque existe muita confusão. Existiu muita confusão. E há muitas coisas mal explicadas que os cidadãos têm do acompanhamento daquilo que têm sido os últimos anos, os últimos tempos da atividade política. O Dr. Paulo Matos tem falado nas transumâncias, mas há aqui o PSD desapareceu, mas está por trás de uma candidatura, não aparece, não convoca os seus militantes, não tem não parece que não se sente bem com esta situação. E agora, do outro lado, temos uma candidatura clara que vai buscar pessoas que estão pouco envolvidas, têm estado pouco envolvidas na atividade político-partidária, corre mais riscos, okay? Porque são menos conhecidas, mas tem, qualquer uma delas, passados de trabalho e de afirmação nos diferentes setores. Por isso, aquilo que eu espero e que desejo mesmo é que haja um esclarecimento das populações, embora eu veja um frenesim enorme por parte do Executivo a inaugurar 3 vezes, já ultrapassou inclusivamente o número de inaugurações que foram feitas pela doutora Nair do mesmo equipamento, não é? Mas não sei se ainda tem mais algumas para inaugurar no Parque da Boiça, ainda podem lá pôr mais uma bandeirinha, porque eu até acho graça, não é? É que inaugurar muitas vezes a mesma coisa, eu sinceramente acho graça a essas situações, porque eu penso que o povo está acordado e atento, mas sente-se um grande frenesim nessa situação, porque costuma-se dizer que o povo tem a memória curta e, portanto, há que influenciar rapidamente. Eu penso que não, mas deixo isso ao povo e o povo irá escolher quem quer liderar a Câmara nos próximos 4 anos. Dr. Paulo Matos. Qual é a pergunta? Relativamente ao grande acontecimento do ano, que é o ato eleitoral de 26 de setembro, as suas expectativas e, já agora, os seus desejos? Muito bem. É sempre em democracia, é sempre muito bom haver eleições. E, portanto, ainda não se inventou outro sistema melhor do que este
de 4 em 4 anos, haver o escrutínio dos protagonistas e das políticas implementadas nos mandatos. E, portanto, nós temos que aguardar o resultado e o veredicto das populações em Águeda sobre o seu poder local. A minha expectativa, eu não tenho grandes expectativas, porque eu fui aqui neste programa ao longo deste tempo, pré-pandémico, pandémico e agora final, porque ainda não é pós-pandémico, muito crítico do atual Executivo. Fui e continuo a ser naquilo que não mudar. E, portanto, eu fui crítico de alguma falta de transparência, fui crítico de decisões tomadas em cima do joelho e pouco, vamos lá ver, nada boas para a imagem do que deve ser um poder executivo no século XXI. Não tive qualquer problema em dizer, e continuo a dizer, que se o próximo poder que ganhar as eleições continuar a ter práticas administrativas normais, como as que conduziram a um processo como o da Socibeiral, eu nunca estarei desse lado da barricada. E, portanto, isso tem que mudar. Portanto, não é mais possível, do meu ponto de vista, aguentarmos em Águeda situações de terem que andar os vereadores a enviar queixas aos órgãos e às instituições, coisa que já vinha até do passado, também houve uma prática nesse sentido e que fez com que Águeda fosse conhecida não por boas razões, mas por má figura, enfim, má figura não direi, mas más práticas administrativas dos seus políticos locais. E, portanto, eu nunca estarei ao lado de um poder em que essas coisas aconteçam, sendo que hoje distingue-se muito, e até de força dos processos que nos vão sendo transmitidos através da televisão, uma coisa são práticas administrativas incorretas, outra coisa são práticas de crimes. Portanto, as práticas administrativas incorretas ainda é possível corrigi-las. Os crimes têm que se pagar por eles, quer dizer, e podem dar direito à indenização aos lesados. Portanto, nunca estarei... Nós queremos um poder local moderno. Eu e o Gil traçamos aqui muitas ideias sobre o que deve ser um poder local moderno, mas também elogiei ao longo do tempo aquilo que de positivo se foi fazendo. E é nessa perspectiva, não crispada, não vamos lá ver, de fazer do poder local ou da luta eleitoral uma questão de vida ou de morte ou de ódios pessoais. Não estou a dizer que isso foi feito pelo cidadão A ou pelo cidadão B. O que eu digo é que tem que haver um espírito mais cooperativo dos nossos líderes locais. E é preciso verdadeiras lideranças, aliás, era outra coisa aqui do livro do Joaquim Miranda Sarmento, é dizer que estas coisas só se mudam com melhores lideranças, liderança, visão, mudança, mobilização, reformismo. É preciso reformar o que está mal, é preciso continuar ou melhorar o que está bem, e nós temos coisas positivas, não é? Que já vinham do tempo do Gil, que aliás fez 12 anos de poder, que eu disse sempre aqui, porque é a realidade, acompanhado destas pessoas que estão hoje no poder e que vão ser submetidas a sufrágio pelos últimos 4 anos, mas também pelos anos anteriores, porque eles foram co-participantes em toda a gestão do poder local de há 16 anos, quer dizer, 12 mais 4. E, portanto, é na base deste escrutínio de 16 anos, 12 de Partido Socialista e 4 de independentes, que nós vamos ao próximo ato eleitoral. E se nós falássemos em verdadeira mudança, tinha que haver alguém diferente do Partido Socialista e alguém diferente dos independentes para tomar conta do poder local em Águeda, porque isso sim é verdadeira mudança. Mas ou seja, o não que vai é que nós acontecer? temos? Não vai acontecer, porque apesar, por exemplo, do CDS, que é sempre um partido simpático e composto por gente muito interessante e empenhada, também em Águeda, não só em termos nacionais, um partido que acompanhou sempre, ao longo do percurso de poder
da democracia em Portugal, o PSD, e acompanha em muitos conselhos do país o PSD, em Águeda optou por alguém que sai do Partido Socialista, do Partido, eu já confundo isto, sai do PSD e muito zangado porque não fui candidato no PSD, então vou aqui para o CDS e sou independente. E, portanto, isso não é uma mudança. Eu espero, se não há mudança nas pessoas, porque elas são as mesmas, não é? Com mais ou menos transumância, que haja ao menos mudança nas políticas que se propõem para a cidade em termos latos, não é a cidade de Águeda, é o concelho, o nosso habitat, que é o concelho de Águeda, e que nós queremos ver crescer em imagem, não só em imagem, mas em termos materiais substanciais, não é? Nós temos que voltar a ter projetos, há aqui uma expressão do Gil que eu subscrevo, mobilizadores, não é? Para a Águeda, nos diversos setores, na indústria, no comércio, no setor social, na cultura, no desporto, com todos os constrangimentos que vivemos agora por força da pandemia. Quer dizer, nós também temos que perceber que ou aproveitamos os fundos que vêm aí ou que já estão aprovados no PRR, ou os aproveitamos para dar agora um salto, ou muito dificilmente no futuro conseguiremos fazer aquilo que há 20 anos ou mais, ou há 30, andamos a prometer. E uma conquista é, por exemplo, a ligação Águeda-Aveiro, que eu defendo, que eu espero que se faça, se não houver nenhuma hecatombe, nem nenhuma crise que obriga a mais uma intervenção externa em Portugal, oxalá que não. Mas para isso é preciso consolidação orçamental, também diz aqui o Joaquim Miranda, parece que hoje eu trago a Bíblia, mas não, quer dizer, são as pessoas que lidam com estas coisas todos os dias. A consolidação orçamental e a redução da dívida pública são essenciais para o crescimento económico sustentável, estas palavras bonitas, mas a verdade, o que é a consolidação orçamental? Vamos lá ver, nós até temos tido pouco investimento em certas áreas em Portugal. O Governo investiu pouco, agora mais, enfim, na saúde e em alguns setores, e, portanto, nós temos até, e isso é criticado pelo Bloco de Esquerda e até pelas forças mais à esquerda, que verdadeiramente não tivemos investimento público, não tivemos grande investimento público. E também não devemos defender o investimento público só por o investimento público. Nós precisamos de investimento privado, dar confiança às empresas, para que elas investam, diminuir a burocracia, diminuir o Estado. O peso do Estado, o Estado mau, deve diminuir para que a iniciativa das pessoas possa ter sucesso. E, portanto, isto precisa de uma grande volta. E eu acredito, e é essa a minha expectativa, que ganhe quem ganhar as próximas eleições, com o meu, enfim, com a minha mágoa de serem as mesmas pessoas, podiam ser outras, não é? Mas as pessoas, quem nos ouve pode sempre dizer assim, porque é que o senhor fala tanto e não vai para lá? Eu, Palmares, mas eu sou um cidadão e que prezo cada vez mais a minha liberdade e de pensar pela minha cabeça e de dizer aquilo que penso efetivamente sem qualquer constrangimento partidário, apesar de ser militante de um partido político, e isso não é crime nenhum. Portanto, eu não preciso de ser independente para ter ideias próprias, ou para ter novas ideias e para desejar que haja uma mudança efetiva nas práticas políticas em Águeda, aquelas que estão mal. As que estão boas devem continuar e devem ser melhoradas. Temos muita coisa para fazer em Águeda, assim haja vontade e coesão. É preciso alguma coesão. Eu disse aqui no início dos nossos programas, foi até comentado por algumas pessoas que onde é que eu fui buscar essa expressão? Fui a algum lado, já não me recordo onde. Precisamos de um chão comum. Isto é, nós temos que lutar pela nossa terra naquilo que de positivo for e não andarmos a criticar por criticar as coisas que são positivas. Quer dizer, portanto, este chão comum que nós temos que construir é um concelho forte, com setores industriais pujantes, com um comércio que precisa também de mudança de mentalidades, não é? Face à era global das grandes superfícies, etc. Não é só atrair turistas para a Águeda, ou para os caminhos e para os trilhos turísticos, e para aquilo que de cultural
da nossa riqueza arqueológica que temos, não é só trazer as pessoas e depois não ter condições para lhes oferecer. Isto de vir cá tirar uma foto aos chapéus, enfim, comer uma bucha e ir embora, não fixa a pessoa. Não tem tempo para tanto. Ou não tem tempo para tanto, quer dizer, e agora em pandemia muito menos, quer dizer, é preciso trazer os testes num saco e a zaragatoa no outro, quer dizer, hoje até os empregados dos restaurantes fazem testes, que é também um tempo absolutamente extraordinário que nós vivemos, não é? Muito bem. E, portanto, crença, expectativa em melhorar aquilo que deve ser melhorado e mudar completamente práticas erradas é o que eu desejo para o próximo ato eleitoral. Muito bem, quem nos vê e quem nos ouve lá em casa já percebeu que vamos para um período de férias. Peço-vos um balanço sucinto esta primeira série de 57 programas. Dr. Gil Nadais. E depois temos notas finais. E depois então. temos umas notas finais curtas. Penso que, pelo menos da minha parte, eu gostei de estar aqui, de poder debater assuntos de Águeda. Talvez alguns não tivessem, em algumas ocasiões, não tivesse possibilidade de esmiuçá-los tanto como gostaria. Outros sim. Não divulgo antecipadamente porque é que venho trazer aqui ao Dr. Paulo Matos. Não é? Nem vice-versa. Nem vice-versa, não é? Pronto, e por exemplo, estes regulamentos são públicos, foram aprovados, constaram da última ordem de trabalhos da reunião de Câmara. Eu só leio regulamentos quando alguém aparece para querer reclamar, portanto, para eu ajudar essas pessoas, é a minha atividade. Eu leio algumas vezes para ajudar as pessoas. Ou quando estou na política ativa. Eu falo aqui de dois, porque o primeiro foi dos bombeiros e chegaram ecos de que as coisas estavam mal e as pessoas... porque muitos dos bombeiros que fazem parte do corpo ativo são pessoas que vivem com dificuldades. É preciso ter a noção disso e, portanto, todos os apoios, e a sociedade deve compreender que tem um papel e deve apoiar aqueles que estão disponíveis para os poderem socorrer a qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite, sem regatear esforços. Isto não se paga, deve ter um reconhecimento da sociedade e, por isso, eu fui ler. Este aqui assim, vão-me desculpar, o Parque Empresarial de Casarão tem-me particular, mexe comigo particularmente, e, portanto, fui ver. Mas gostei de estar aqui, de poder debater. Algumas vezes concordámos, outras não concordámos, mas aqui, sobre as grandes linhas da Águeda, penso que é difícil discordarmos em profundidade. Poderá haver uma leitura mais para um lado, uma leitura mais para o outro, mas no âmago vamos quase sempre concordar, ou estar próximo da concordância, pelo menos é a minha visão. Talvez eu queira muitas vezes ir mais depressa, ou que as coisas se façam mais depressa, tenho uma vontade maior do que outros intervenientes. Aliás, e como é público, por exemplo, eu defendo uma revolução, vamos dizer assim, em termos de poder autárquico. Acho que o que temos, nós, nos tempos atuais, não necessitamos de ter, não faz sentido termos tantas autarquias e de tão pequena dimensão, porque dividimos-nos muito, temos demasiadas questiúnculas e o poder agora está à mão de um tablet ou de um telemóvel e aquilo que tem de ser é transparente e desburocratizado. Mas aqui assim, o balanço para mim é positivo, mas quem o fará são os nossos ouvintes e aqueles que nos veem. Muito bem, Dr. Paulo Matos, a sua ideia. Balanço dos programas da nossa tribuna é um orgulho que eu sinto, porque vamos lá ver, penso que é recíproco entre nós fizemos aqui serviço público, sendo cidadãos, exercício de cidadania, mas fizemos aqui serviço público, levantámos questões, fizemos críticas, concordámos, discordámos, e assim numa análise sumária, este programa passou por 3 fases, que arquitetei aqui agora as 3 fases, não trazia isto na cabeça. Houve uma primeira fase em que as pessoas leram
enfim, as nossas intervenções como sendo um grupo de amigos. Olha, são 3 amigos que dizem a mesma coisa, não há contraditório, fomos muito acusados por haver pouco contraditório nessa fase. Isto é, talvez fosse uma fase em que nós exponenciámos a crítica e aquilo que está mal, e portanto nós caminhámos e houve alguma sintonia de posições entre mim e o Gil. Por outro lado, houve uma segunda fase que foi a fase da pandemia, em que tivemos que fazer os programas por via Zoom, que foi também uma experiência interessantíssima. No recato dos nossos quartos ou dos nossos escritórios, tivemos a oportunidade de dizer também aquilo que pensávamos, concordámos, discordámos, mas começou já a partir daí a haver um certo contraditório, não o contraditório pelo contraditório, mas divergências de posição ou de posições relativamente à forma como a coisa pública em Águeda ia sendo conduzida. E a terceira fase, que é a fase que eu acho pior, porque é a fase eleitoral ou pré-eleitoral, que tem a ver com quem é que é candidato, quem não é candidato, e aí eu fiquei em clara desvantagem relativamente aqui ao Gil, não no argumento, ou nós, enfim, com a experiência que o Gil tem autárquica e também com alguma que eu tive, não ao mesmo nível que ele, porque ele foi executivo, eu só fui deliberativo, porque essa é a minha praia, a praia dele é o executivo, ele trocou a praia do executivo para ir para a praia do deliberativo, é candidato à Assembleia Municipal, mas começou a haver aqui, vamos lá ver, este desnivelamento, porque o Gil, pronto, tem uma agenda eleitoral, embora ele diga que não a trouxe para cá, mas as pessoas leem, porque hoje nós vivemos de percepções, não é? E as percepções dos programas de TV ou este tipo de programas, as pessoas leem, pronto, agora estão ali, aliás, também há uma percepção de que eu represento aqui o PSD, e eu, na verdade, não represento o PSD, represento-me a mim próprio, e o Gil também se representa a ele próprio, só que a partir do momento em que assumiu uma candidatura, passou a estar numa dupla vertente que as pessoas leem. Pronto, ele está a fazer o papel da candidatura do Partido Socialista, embora seja independente também, está como independente nessa candidatura. E, portanto, foi uma fase mais difícil. Tivemos, provavelmente, aqui alguns momentos em que nos atropelámos verbalmente, mas, no fundo, nós respeitamo-nos, nós somos pessoas que nos conhecemos há muitos anos, somos amigos, tivemos uma boa coabitação quando estivemos no exercício do poder local em simultâneo, o Gil como Presidente de Câmara e eu como Presidente da Assembleia Municipal. Deixámos, aliás, uma boa imagem nessa fase das nossas vidas e lá está. Por alguma razão eu também não me candidato, quer dizer, nunca ninguém é feliz voltando ao lugar onde foi feliz. Dificilmente será a mesma coisa, não é? Embora isto não seja uma regra para tudo, não é? O Gil, em vez de regressar ao lugar onde foi feliz, se calhar, inteligentemente pensou, bem, eu não vou regressar ao lugar onde fui feliz, vou correr riscos, nomeadamente de perder as eleições. Assim, vou candidatar-me à Assembleia Municipal, que é um lugar, digamos, importante, obviamente, mas não é a praia dele e, portanto, eu sei que ele, dando aqui um bocadinho de picante para isto não parecer uma espécie de homilia final do programa, mas, na verdade, o Gil não se sente bem, tanto não se sente bem que diz que é candidato à Assembleia, se não ganhar, não vai ficar na Assembleia Municipal. Mas pronto, tirando estes galhardetes que nós trocamos aqui, que são, no fundo, questões mais formais, nós estamos de acordo nas questões de fundo, isso é que é importante. E daremos sempre o nosso contributo, porque gostamos da nossa terra, seja através da participação política, ou seja através da nossa intervenção enquanto cidadãos, nós vamos sempre ter tempo a menos que emigremos, não é? Eu não estou a pensar em emigrar, penso que o Gil também não. O Gil tem, aliás, um projeto profissional muito interessante, ele disse-o aqui, e pronto, não há drama nenhum nisto, quer dizer, são eleições, não é? Isto é quase como aos jogos de futebol, quer dizer, a perder e a ganhar e a perder, e não é drama nenhum, a vida continuará, e o que é preciso é que continue para melhor, como eu disse há pouco, e certamente isso vai acontecer, dependendo também do estado do país e do mundo.
Muito bem. E falta dizer, e isso cabe-me a mim fazê-lo, que da parte da Soberania TV foi um enorme prazer tê-los aqui connosco ao longo destas 57 edições. E agora sim, as notas finais. Dr. Gil Nadais. Bem, nas notas finais eu quero voltar um bocadinho atrás e dizer ao Dr. Paulo Matos, e dizer a todos, não é? Porque, e os agradecimentos deixo mesmo para o fim, que efetivamente faltam projetos mobilizadores e alguns que eu havia no passado deixaram cair. E é com tristeza que eu assisto, por exemplo, a ter sido declarada a insolvência da União das IPSS, que era um projeto que acho que poderia marcar a diferença, tivesse sido acarinhado e se tivesse feito o seu caminho e os projetos com que foi constituída de início. Acho que é uma má imagem para todos nós que somos da AIDA que uma união de IPSS veja ser declarada pelo Tribunal como insolvente. Eu não concordo com o Dr. Paulo Matos aqui assim em 2 pontos. Em primeiro lugar, o que está em causa agora é a análise de um mandato. Este mandato não teve teve alguma continuidade de alguns projetos que vinham do passado, efetivamente, porque estavam concursados, mas houve um corte radical com algumas das ideias mais básicas e que fomentadoras do desenvolvimento, que eu entendo, do desenvolvimento do Conselho. Sustentabilidade, por exemplo. Não se colocam carros no centro de uma cidade. São coisas pequeninas, mas demonstram uma forma de estar. Okay? Não se colocam, não se traz não se gora as expectativas dos empresários a quem as pessoas tiveram no executivo, a quem foi dito que vinham com um parque de nova geração, verde, do melhor, não se vai colocar depois uma central de betão e bituminoso. E onde é que estão as políticas e as apostas no Conselho destes 4 anos? Por isso, e agora o Dr. Paulo Matos disse que eu poderia perder as eleições. Quem vai às eleições pode perder, mas eu já ganhei. E todos aqueles que estão comigo já ganharam. E também há aqui uma diferença. As listas que o PS apresenta, e sobretudo para a Câmara, são de gente que não está comprometida. Que não esteve... foi Presidente da Assembleia, e mais nenhum teve cargos políticos dentro do Executivo. E, portanto, é um ar novo, contrariamente àquilo que acontece à coligação chamada de Juntos, que agora já só é meio Juntos, não é? Porque 2 não vão outros 2, mas e tem 2 elementos do PSD, e esses sim, que sempre fizeram carreira política. Portanto, há gente nova e gente que quer marcar a diferença e que está próxima da sociedade civil para fazer a diferença. E, como eu estava a dizer, eu por mim eu já ganhei porque dou oportunidade às pessoas para terem uma lista diferente e para estarem terem oportunidade de votar contra o clientelismo que está instalado. E isto é duro, mas tem de ser dito. O clientelismo está instalado e o muito compadrio que durante 12 anos combatia acerrimamente, mas bastou apenas 4 para se instalar. E por isso já ganhei para restabelecer a esperança às pessoas de que pode ser diferente. Se a maioria decidir ao contrário, pois eu sou desta terra, não penso em migrar e continuarei a contribuir com a minha opinião no sítio onde estiver e agora, sem quaisquer espeias que tive no início do atual mandato face a ter exercido funções, mas sem qualquer peias a apoiar aquilo que estiver bem e a dizer aquilo que não concordo. Porque há muito, efetivamente, para fazer, não só em Águeda, mas no país, mas interessa-nos aqui assim a nossa terra, mas é preciso ter visão de futuro, é preciso rasgar horizontes, não é ficarmos para a última leva. Também chegamos lá, ok? Mas isto, candeia que vai à frente ilumina 2 vezes. Eu gosto desse ditado, sempre tentei e vou colocar Águeda nesse patamar. Também nunca se é feliz 2 vezes, mas
há outros, 2 vezes no mesmo local, mas há outros ditados que dizem não há 2 sem 3, não é? Portanto, temos ditados para todas. Aquilo que existiu da minha parte, há um projeto que estou neste momento muito envolvido e que dentro de pouco tempo estou convencido que verá à luz e que exige muita atenção e pode ser muito importante para esta região e para o país, que eu estou convencido que, se o concretizarmos, poderá ser. Por isso, dou o meu contributo no que me parece importante no momento e estarei sempre disponível para os aguedenses, para poder ajudar a melhorar a nossa terra, porque nasci cá. Onde irei ficar, não sei, mas, obviamente, com tantos anos nesta terra, gosto muito dela e tudo farei para que tenha um melhor desempenho. Por isso, e agora para terminar, sim, queria agradecer à Soberania a oportunidade que deu de fazermos este exercício de cidadania. Agradámos a uns, não agradámos a outros. Eu sinto-me satisfeito com aquilo. Às vezes podia ter sido mais eloquente ou menos eloquente, podia ter interrompido menos o Paulo ou não o deixar interromper a mim, mas acho que o balanço é positivo. Agradeço, portanto, à Soberania, ao Jorge Costa, que nos aturou aqui as diabrites, ao Paulo e a todos aqueles que fizeram e ajudaram a montar este programa. E umas boas férias para todos. E depois, em setembro... Cá estaremos. Não, em setembro há eleições e, portanto, não há programa. Okay? Depois das eleições. depois das eleições. Lá falaremos. Muito bem, Dr. Paulo Matos. Nota final? Nota final. Bem, a nota final, não faço ideia se há compadrio, clientelismo, estas coisas más na Câmara, mas se as houver, devem ser desmontadas e, portanto, eu nunca gosto de levantar este tipo de coisas sem ter provas ou demonstração cabal de que elas acontecem, mas obviamente que o escrutínio normal das instituições deve ser feito e se isso acontecer é para ser banido. Por outro lado, dizer ao Gil que também, ainda antes de dizer ao Gil uma palavra final e ao Jorge Costa e à Soberania, como falei aqui de várias entrevistas de candidatos à Câmara, também houve uma entrevista da Cláudia Afonso, do Bloco de Esquerda, que deve ser realçada, porque é de uma pessoa simples que se candidata pelo Bloco de Esquerda, que é um partido radical, não deixa de ser um partido radical da esquerda portuguesa, que tem um pecado capital, é que em termos nacionais fez companhia ao Partido Socialista na chamada geringonça, mas que em termos locais sempre teve a sua individualidade e tem uma candidatura também decente. Ela disse uma frase que eu achei muito interessante: é preciso promover o enraizamento dos nossos habitantes enquanto encantamos os que nos procuram. Portanto, é uma frase bem dita, foi bem pensada pela Cláudia Afonso, e que significa que é preciso dar condições de bem-estar aos nossos cidadãos para que eles acreditem também na sua terra e passem a viver mais nela, a intervir mais, a participar mais e a acompanhar a gestão do seu concelho. E, portanto, foi mais é mais uma candidatura a ter em conta com o PCP, com a candidatura do PSD/MPT, que é assim que eu vejo a candidatura da coligação com os independentes oriundos do movimento Juntos e com o Partido Socialista. E, portanto, é o que temos. Vamos ver os programas eleitorais, o que é que nos trazem de novo, e depois decidiremos naquele ato solitário que é o ato do cidadão eleitor, quando vai ao guichezinho escondido, pensar no seu voto. Agradecer muito esta oportunidade que me deram. Eu sou grato por quem, de facto, nos dá a possibilidade de termos intervenção. Também não é esta só a minha intervenção em termos jornalísticos. Participo há muitos anos, como sabem, escrevendo, deixo documentos escritos, portanto, aquilo que eu penso está escrito.
Um dia destes fazemos uma compilação e editamos um livro, não é? Isso era muito bom, mas vamos ver. E, portanto, vou continuar a fazê-lo enquanto tiver, isto parece um discurso de velho, não é? Enquanto tiver, tenho, obviamente, muito ainda para dar, quer o comentário, quer o acompanhamento da vida pública em Águeda, e, portanto, agradecer ao Gil também e pedir-me publicamente desculpas pelas minhas interrupções, que foram na exata medida das dele. Portanto, nós fizemos aqui aquele percurso que eu disse há pouco, até chegaram a dizer que eu, no início, estava a patrocinar a candidatura do Gil à Câmara, não é? Pelo PSD. Chegaram a dizer isso, quando isso não corresponde minimamente à verdade, não é? Que o Gil tem qualidades para ser Presidente de Câmara, isso toda a gente sabe, e, portanto, isso ficou claro. Mas, portanto, obrigado a todos e cá estaremos para continuar a acompanhar as coisas da Águeda. Nós é que estamos agradecidos pela vossa disponibilidade ao longo destas 57 edições. Conforme disse há pouco, agradeço aos dois e desejo umas boas férias. Na Soberania TV vamos dar destaque logo após as férias de agosto ao acontecimento que promete marcar o ano político, as eleições autárquicas. Teremos entrevistas individuais com os candidatos à presidência do município e promoveremos um debate conjunto no dia 23 de setembro, às 9 da noite, no Cine Teatro São Pedro, aberto ao público. Quanto à Tribuna Soberana, apontamos o seu regresso para a última semana de setembro. Será um gosto continuar a contar com o Dr. Gil Adais e com o Dr. Paulo Matos. E nessa altura faremos também uma análise detalhada aos resultados haver um problema nessa eleitorais. altura. Se o Gil for eleito, depois tem um cargo público, mas pronto, mas não vai deixar de participar. Penso que não. É final de setembro? Final de setembro, exatamente. Então, a agenda de setembro é brutal. Não tem a ver com a política, tem a ver com o profissional. Claro. Dois certames internacionais que vou ter de estar, não sei muito bem ainda como é que vou conciliar tudo. E para além do ato eleitoral, temos as eleições no Benfica até ao fim do ano. Exatamente. E vamos ver se a pandemia... Momento importante. E vamos ver se a pandemia não vai atrapalhar nenhuma... Isso vai estar resolvido. Estou confiante, com tudo vacinado. Esperamos que sim. Quanto a esta série da Tribuna Soberana, é tudo. Mantenham-se atentos relativamente ao futuro. Boa noite e bom fim de semana.